Hoje é 19 de agosto de 2019, são 18 horas e 54 minutos nesse velho relógio herdado de alguém muito acarinhado por este advogado criminal nesses 62 anos de advocacia. Hoje é uma tarde especialíssima, porque este cronista é visitado por Roberto Delmanto Júnior. Diz ele: o Paulo Sérgio me chama de Robertinho. Não, você é Roberto Delmanto Júnior, professor doutor, formado na Universidade de São Paulo e bafejado pelos ares nobilíssimos daquela escola que nós conhecemos bem. Eu não me formei lá, mas sou adotado, a bem dizer, porque convivi muito tempo com vocês. Roberto vem aqui a meu convite, porque acabou de receber o primeiro volume da edição de Liberdade e Prisão no Processo Penal. Os leitores vão de verificar que ele inverteu. Não é prisão e liberdade no processo penal, mas é o inverso. As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração. Numa edição robusta, fechada, compacta, cheia de mistérios, para quem não leu ainda esse volume, não, Roberto? Mas trazendo, como sempre, uma pintura de um castelo, Roberto. É o antigo fórum em Ilhabela, que era o tribunal, o fórum criminal, o fórum em Ilhabela. Que coisa linda. É. Eu me lembro de todos os fóruns que a sua família tem o costume de difundir nas obras que vocês estão a divulgar há muito tempo. Eu vou falar um pouquinho a mais do que eu costumo, porque eu sinto necessidade disso. Por que a família Delmanto vem aqui sempre? Porque, com imensa segurança, vocês representam, significam um pedaço do que há de melhor no direito penal e no processo penal, não só brasileiros, mas também em nações de língua portuguesa, italiana, francesa e alguma coisa de alemão também, não, Roberto? Porque eu já vi alguns preceitos em livros alemães que são editados lá fora e referendados por editores que veem aquilo que vocês escrevem aqui na América Latina, em Portugal, com certeza. Então, em primeiro plano, os Delmanto vêm aqui por insistência, obstinação minha, porque é uma família, de certa maneira, discreta. Não? Vocês passam a vida escrevendo e se preocupam pouco com a divulgação. E hoje nós precisamos, com certeza, divulgar as coisas boas que nós temos, principalmente na literatura jurídica, num pedaço muito difícil que a nação está atravessando. Então, às vezes eu insisto com Roberto pai: Roberto, venha conversar comigo. Roberto diz: Paulo Sérgio, eu tenho aparecido muito. Eu digo: não, você nunca aparece o suficiente em função da família que vocês têm, que são herdeiros de Dante Delmanto e são consentâneos de Celso Delmanto, cuja alma está sempre por aqui. Não, eu costumo dizer que os amigos nunca se vão, eles sempre estão. E hoje eles estão muito presentes aqui. O Roberto Delmanto Júnior vem aqui hoje porque está a lançar Liberdade e Prisão no Processo Penal na livraria
Da Vila. Da do Vila. Shopping JK Iguatemi. No Shopping JK Iguatemi, na quinta-feira. Quinta-feira agora, dia 22. Na quinta-feira agora, dia 22, no Shopping JK Iguatemi, a partir das 18h30. 18h30. E, com certeza, eu vou estar lá. Vou estar lá porque, primeiro, é preciso. Segundo, é uma necessidade minha. Não é nem daquele que lança, porque nós temos uma espécie de consórcio afetivo, não é? Nós achamos sempre muito bom que os outros, que são praticamente família, já somos família praticamente, nós temos uma alegria muito grande quando vemos vocês produzindo sempre e numa época muito difícil para a nação, principalmente de processo penal, não, Roberto? Sem dúvida. E agora você diga o que você quiser dizer sobre o seu livro, complementando com as minhas interrogações, que hão de vir com certeza. Maravilha. Antes de mais nada, muito obrigado, Paulo, por esse espaço. E aos telespectadores todos aqui do site do Paulo, já tão prestigiado, já virou um clássico dos internautas, aqui o Paulo Sérgio Leite Fernandes, Advocacia Criminal. E eu digo que eu venho com muita felicidade porque este livro, Liberdade e Processo Penal, eu efetivamente inverti, porque tradicionalmente se tem prisão no processo penal, a liberdade no processo penal, e deixando a prisão efetivamente em segundo plano, como ela deve ser sempre excepcional. E eu escolhi na capa o Fórum de Ilhabela, um palacete lindo. E eu gostei porque à frente dele você tem a praia, você tem o mar, você tem ali então você é muito bonito. Você tem São Sebastião do outro lado, portanto você tem um fórum e no andar de baixo, como aqueles fóruns antigos, havia cadeia embaixo do fórum e logo adiante você tinha aquela praia linda, aquele mar. Então o preso podia avistar o mar e imaginar a liberdade de volta. Por isso que, ao inverter o título Liberdade e Prisão, eu escolhi especialmente essa Casa de Justiça, que hoje é um museu ali em Ilhabela, nessa ilha tão bonita aqui no estado de São Paulo. E o livro, ele, na verdade, me faz ressuscitar a esperança no direito. Eu havia escrito este livro de uma outra forma há 20 anos, sobre a orientação do velho Rogério Lauriatucci, que foi meu mestre nas Arcadas, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, durante o mestrado, durante o doutorado. E o Tucci, ao lado sempre de Pitombo, eram pessoas que estavam além da sua época. O que eles nos ensinaram, aqueles que foram alunos dele, tiveram o privilégio de ouvir. Mal podiam imaginar, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, que o que eles falavam, que parecia tão lógico, tão simples, tão claro, iria enfrentar tantas dificuldades, tantas resistências nas outras 2 ou 3 décadas após. Portanto, hoje eu concluo claramente que ambos eram gênios do direito e eles estavam além da sua época. E este livro, a primeira edição e a segunda edição, foram escritos lá atrás. Mas quando eu terminei de escrever, a jurisprudência foi tão difícil, tão duro. A Constituição de 88 foi sendo apequenada, desidratada, como se diz hoje. E os tribunais crescendo como se nós vivêssemos uma common law, né, como o judge-made law dos americanos, só que com o pior, porque sem respeitar precedentes. Hoje nós temos um voluntarismo dos juízes. Cada juiz pensa da maneira que acha, como quer. Então é o pragmatismo dos anos 2010, sobretudo, que nós estamos vivendo até hoje, estamos em 2019, que tem trazido uma insegurança jurídica tremenda e desanimou muito. Hoje quem dá aula de processo penal, quem lê, você desacredita na doutrina, você desacredita na Constituição, porque o tribunal manda tudo, fazem tudo o que eles querem. Mas aí, eu, sobretudo
animado pela minha esposa, pela Renata, eu faço uma grande homenagem a ela. Ela falou, Robertinho, o Paulo, não deixa esse livro morrer. Mas eu falava, estou desanimado, porque eu escrevo e os tribunais estão voluntariosos. Mas foi passando o tempo, eu respirei, fiz 50 anos, e dizem que os 50 anos são segunda adolescência. Eu acho que eu virei adolescente de novo, porque eu acreditei, voltei a acreditar no direito. Aí peguei, como se fosse uma represa, que está até cheio de água, tudo, e eu desaguei nessa edição do livro. Você falou em Nessa edição. 50 anos. Eu dizia outro dia que aos 50 anos o ser humano amadurece. Ele fica na plenitude, não é? Que é a idade ideal para ser mestre, líder, presidente, embaixador e orientador dos mais jovens. São os 50 anos fabulosamente íntegros na vida da gente, né? Como eu tenho, além dos 50 para 84, eu tenho 34 anos a mais do que os 50, eu fico observando vocês, que estão nos 50 anos maravilhosos, não é, Roberto? E apropriados a escrever isto. Eu estava esperando que alguém recomeçasse a escrever sobre processo penal e com uma expectativa enorme a saber qual de vocês, processualistas eminentes e penalistas também, perfeitos, estivesse disposto a escrever, embora nós estejamos num período muito ruim para a dogmática de processo penal, não é? Então você ter transportado esta joia para a nossa atualidade, eu costumo acariciar os livros. Você também, não é? É quase como uma namorada. É uma criação sacrificada, não, Roberto? Porque você escreveu alguma coisa, eu não chamaria de primitiva, mas pressupondo ou embrionária, e hoje você traz a obra completa. Isso. Com aspectos, por exemplo, a crise da legalidade diante do pragmatismo na década de 2010, que se distancia de tudo que foi acima exposto. Você diria que os juízes de primeiro grau hoje estão a transformar-se em pequenos ditadores? Não. Eu não diria, Paulo, os juízes de primeiro grau. Me preocupa muito mais os juízes, os desembargadores, os ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Porque juiz de primeiro grau que tem uma tendência da ilegalidade, uma tendência do arbítrio, de uma ditadura togada, se nós tivéssemos desembargadores e ministros devidamente iluminados, este juiz seria emendado rapidamente. O que me preocupa, Paulo, é que toda esta distorção, esse desprezo absoluto da dogmática, esse desprezo absoluto da legalidade, não é só a dogmática, os doutrinadores, a legalidade vem sendo desprezada. E os autores, aqueles que cultuam o direito, por isso que eu demorei 20 anos para reescrever o livro, eu reescrevi o livro inteiro, mas com aquela energia, porque nós vamos nos apequenhando, nós vamos nos diminuindo, porque a barbárie hoje nas decisões são decisões voluntaristas, não é? E aí, portanto, a crise da legalidade, a crise da dogmática, a partir de 2010, de forma mais enfática, começou lá com o mensalão, mas já vinha vindo, ela nos trouxe hoje uma insegurança tremenda. Aliás, a primeira relativização pragmática veio com um grande penalista,
mas como ministro trouxe isso, que era o critério da razoabilidade no prazo da prisão provisória do ministro Tchernicchiaro lá nos idos de 1989, 1990, o tal do critério da razoabilidade para se interpretar os prazos de acordo com a realidade e flexibilizando aquilo que estava escrito. A Porteira inaugurou ali, com o critério da razoabilidade, e depois entrou tudo nesse subjetivismo. Portanto, hoje que nós vivemos é um pragmatismo absoluto. Eu escrevo a parte jurídica e a parte doutrinária, aí eu chego no final e faço este capítulo. Como quem diz, vocês na prática vão ver que tudo isso que eu escrevi antes vem sendo desprezado pelos tribunais, que estão voluntaristas, que estão agindo de forma absolutamente ilegal em muitos temas. A única evolução, Paulo, que houve no processo, na questão das prisões cautelares, a única coisa boa que houve foi uma construção do STJ sobre o tema da contemporaneidade entre os fatos apurados e a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Foi uma criação recente que tem que ser contemporâneo. Não pode aplicar uma prisão provisória baseada na garantia da ordem pública por um fato ocorrido há um ano atrás. Isso foi a única coisa boa que eu encontrei nesses 30 anos depois que eu escrevi a outra edição, a primeira edição, e depois 20 anos a segunda edição deste livro, que hoje nasce com um novo título porque foi reescrito. Portanto, eu critico tremendamente os tribunais, ponho o dedo na ferida, como quem diz, um dia haverão de pôr a mão na consciência. Pois então, você disse há pouco, ou relembrou, a figura do antigo Rogério Lauriatucci e relembrou também, com muita propriedade, Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, que era nosso irmão, não é? Sérgio Marcos e eu convivemos durante anos e, ao morrer, Sérgio Marcos de Moraes Pitombo deixou as gavetas cheias de manuscritos, não, Roberto, que continham as ideias fundamentais dele, que ele dividia e misturava numa arca muito fechada, deixada pelo velho Canuto, não é? Que nós conhecemos, você mais que eu, porque você privou na Faculdade de Direito e pegou a velhice de Canuto vivo ainda, não com uma letrinha pequenininha, mas prenunciando tudo que havia de respeito à legalidade que está sendo hoje abastardada, não é? Então, o Sérgio Marcos, Frederico Marques também, que eu conheci, e Canuto e outros tantos daquele tempo, eu tenho a sensação de que eles estão por aí, não é? Reverberando, como se fossem aqueles exemplos de Sobral Pinto, muitos parecidos com Sobral Pinto, dizendo: não façam isto, não procedam assim, a procedibilidade é coisa muito diferente do que vocês estão fazendo, não é? E vocês, que são dogmatas, que são doutores pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, têm uma responsabilidade enorme, Roberto Delmanto Júnior, porque vocês estão carregando nas costas o restolho da dignidade que esse Brasil tem. Às vezes se diz, bem, mas esses processualistas penais são agressivos, os retardatários do exame da legalidade nem sabem o limite daquilo que vocês são capazes de fazer, muito mais do que tem feito até agora. Vocês estão começando apenas a litigar. E isto aqui é uma arma. É uma arma. Não é? O livro é um livro, eu posso chamar, qualificar como um livro violento. Ele é um livro violento. A violência das ideias
claras das ideias, do chamamento ao debate. Então eu analiso a questão da prisão em segundo grau, por exemplo, vou no voto do ministro Barroso, linha por linha, e falo, está errado por isso, por aquilo, isso não procede. É um livro de confronto. É um confronto de chamamento à intelectualidade. E eu digo que, lembrando Pitombo, Paulo, e o Tucci, que foram meus professores no Lago São Francisco, lá atrás, 25 anos já se foram, eles defendiam, uma vez o Pitombo falou sobre a indenização da prisão provisória injusta. Que é cuidado aqui. Eu tenho um capítulo inteiro, revolucionário, entre aspas, uma revolução do bem, da dignidade humana, do reconhecimento do faute du service, da falha do poder estatal, dizendo o seguinte: aquele que é preso preventivamente e vem a ser absolvido ou vem a ser impronunciado ao tribunal do júri, ele tem direito a ser indenizado pelos dias que passou preso. Veja que não é uma prisão ilegal, não é uma prisão que foi considerada ilícita, uma prisão clandestina, uma prisão, não isso, não o habeas corpus concedido por uma prisão ser ilegal, ou então um erro judiciário, não é José, é Francisco numa revisão criminal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da indenização pela prisão injusta. Ela era legal, mas ao final se absolveu o acusado. Ora, eu há algum tempo defendo isto e fiz as minhas pesquisas quando me deparei com um acórdão do antigo Pitombo no Tribunal de Justiça de São Paulo, perdido nessas anotações, em que ele defendia, em 1989, a indenização justamente nesses termos que eu estou falando. Ficou um acórdão perdido no Tribunal de Justiça. Depois eu escrevi sobre esse tema há 20 anos e não tinha à época encontrado o acórdão do Pitombo. E nas minhas pesquisas, vejam como é o mundo, né? Hoje um dos juízes mais duros do Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Fux. Duríssimo. Com aquele tupete bonito, parece o tupete do Paulo, assim, mais ou menos. Você sabe que a nossa conversa ela é muito séria, mas ao mesmo tempo ela é light. Outro dia disseram, você tenha receio do processualista penal quando ele começa a rir. Quando ele fala sério, deu uma quebrada, né, Paulo? É para ser medroso, mas quando ele começa a rir, também. Eu acreditava muito, se você me permite, você que começou, eu acreditava muito no ministro Fux, porque nós temos vários defeitos ou várias qualidades. E um dos defeitos, qualidades que nós temos é tocar piano. Há uns de nós que tocam piano, outros tocam flauta, outros tocam violão. E o ministro Fux, ele, com muita certeza, ele me entusiasmou quando era mais jovem, porque numa determinada festa ou cerimônia, ele atacou uma guitarra e relembrou razoavelmente os tempos em que o tupete dele era não mais jovem, mas menos assentado. Eu digo, esse homem vai longe, porque quem consegue tocar um violão e cantar uma música dos Beatles é muito avantajado para o futuro. E, de repente, veio a decepção. O ministro Fux enrijeceu. Exatamente, ele enrijeceu. E, Paulo, a maior prova de que ele enrijeceu foi o que eu estava falando, porque eu encontrei um acórdão do Fux, quando ministro do STJ, de 2007, único, defendendo defendendo a indenização pelo Estado de um sujeito que ficou preso 741 dias, 2 anos, 2 anos e alguns meses,
e foi impronunciado ao júri. Ou seja, ele ficou 2 anos e pouco preso, chegou lá, o juiz impronunciou, não levou a júri. E o ministro Fux, em 2007, citando a minha obra, eu fiquei muito envaidecido, é claro, a gente gosta de quando algo que a gente escreve reverbera aí pro bem. Mesmo sendo adversário, às vezes o adversário é elegante. Elegante, aí a gente não gosta tanto, mas tudo bem. Aí quando eu digo se o adversário usa meu livro para falar, Delmanto, você escreveu isso? Eu vou falar assim, mas na próxima edição vai estar alterado. Você me deu uma boa ideia para mudar a próxima edição. Né? Já está anotado que eu vou mudar na próxima edição. Mas o Fux deu um voto maravilhoso no STJ, garantindo a indenização. Ou seja, e depois nunca mais se viu isto, porque eu acho que eles começam a ter medo por causa do orçamento, não tem dinheiro, e se calam esses acordos. O Estado vai ter que pagar. Não? Tem que pagar, e cala-se. Então teve um acordo, 2 acordos maravilhosos, um do Pitombo e, por incrível que pareça, um do ministro Fux, que hoje ficou tão duro no Supremo Tribunal Federal. Olha como é a vida, né? Quem sabe agora, se até o ministro Fux defende a indenização, eu devo ter razão, né? O Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, ele era um dramaturgo à moda de escaramuche, com aquele bigodão dele. Eu fui visitá-lo quando ele estava passando mal já, mas o Pitombo, como alguns raríssimos companheiros, ele fez graça até mesmo quando ele estava mal, porque ele disse para o Sérgio: eu me sinto uma espécie de vampiro de tanto sangue que eu sou. Ele ria. E eu não sabia se eu ria com ele ou se chorava, mas ele tinha essas tiradas magníficas, né? E um doutrinador que deixou muita coisa para nós, um pedaço grande está nas gavetas do filho dele. Isso, Antônio Sérgio. Que guarda aquilo como se fosse um tesouro. Um dia eu disse ao Antônio Sérgio, pega as coisas do seu pai, a gente traduz, porque o Sérgio tinha uma letra muito ruim, né? Você lembra disso, né? E, na verdade, eu não amadureci com ele, eu envelheci mais depois dele ter morrido. Mas vocês, aos 50 anos, vocês estão classificados para a construção de um exército, sabe, do qual o nosso país está precisando. Essa obra que você está lançando, Roberto, ela não é um livro de processo penal, não. Ela é um brado de resistência democrática ao que vem acontecendo por aí, e que você teve a vontade, o preparo, o destemor de dar à luz nesse dia, nessa quinta-feira, que nós vamos ver você autografando isso para todos nós. Eu tenho todas as edições do direito penal de vocês, todas elas, umas com a dedicatória do Celso, outras com a dedicatória de vocês todos, não é? E eu vou querer que você me deixe isto aqui para eu poder ler antes dos outros, porque é a vantagem que eu vou levar, né, Robertinho? Eu sei que você só tem esse. E eu vou dar uma inveja, causar inveja para todos os telespectadores. Paulo, me dê uma caneta. Me dê uma caneta. Eu lhe dou uma caneta, sim. Uma caneta e o livro. Mas eu vou lhe dar Vamos fazer uma dedicatória para o Dr. Paulo ao vivo aqui, olha. Eu vou lhe dar a primeira dedicatória deste meu livro, de meu único exemplar, vai com muito amor, com muito carinho, para o nosso ícone, Paulo Sérgio Leite Fernandes. Mas ele vai no lançamento mesmo, já recebendo o livro hoje, viu? Nós vamos fazer um escambo. Outro dia eu disse a alguém, isso aqui é um escambo de afeto. Você me oferece alguma coisa e eu lhe ofereço alguma coisa em troca, porque assim
Um lembra o outro o resto da vida por aquilo que aconteceu. A sua mãe, Susana, que eu sei, ela se apropriou de uma caneta que eu dei ao seu pai um dia desses e que pertencera a seu tio Celso Delmanto. O Roberto Pai me disse isso. Então, você me dá esse livro, que é o primeiro exemplar que saiu da editora, Isso, verdade? da Saraiva, primeiro exemplar. Primeiro exemplar. E você vai... Eu me lembro de Escaramuche, o fazedor de reis, não é? Ele estava brigando com um nobre. O nobre, eu tenho a sensação de que ele queria alguma coisa a mais de Escaramuche, mas Escaramuche não sabia duelar. E o nobre lhe deu uma espadeirada e o matou. Não era Escaramuche, era o frade que era irmão ou primo-irmão de Escaramuche, o fazedor de reis. Eles foram duelar. O frade não sabia duelar, o nobre não sabia escrever. E o nobre deu uma espadeirada no primo-irmão de Escaramuche e o matou. E por que ele matou Escaramuche? Ele disse porque a caneta é muito mais perigosa do que as armas de fogo. Você não pode viver porque você sabe escrever. Então, a nossa arma, não, Roberto? É a caneta. Isso. E a nossa arma é o que a gente escreve. Isso. Você me dá o primeiro volume da sua edição, vai dedicá-lo com esta Montblanc, que é o meu instrumento de escrita, e você vai usá-lo sempre, o resto da sua vida. Oh, meu Deus do céu. Porque ele vai ser seu, tá bom? É um escambo justo. Oh, meu Deus do céu. Ó, a responsabilidade, viu? É um escambo justíssimo. Daqui a pouco eu vou lhe dar um abraço aqui, mas agora vamos lá. Olha, tá isso bem. Aqui é um libelo da liberdade. Isso, é lindo. Isso, é isso. Ó, que coisa linda. Com a caneta do Dr. Paulo, hein? Ela escreve sozinha. Eu vou começar a escrever agora de uma forma muito mais elegante, porque ela vai. Ela vai. Que beleza. Que beleza. Hoje é 19, não? Hoje é 19. Eu vou ler. Lê para mim. Para o grande mestre, Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes, oferece, lembrando a memória de Celso, Dante, Tutti e Pitombo, esse libelo da liberdade. Escritório de Paulo Sérgio, 19 de agosto de 2019, Roberto Delmanto Júnior. Que coisa linda, hein? Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela caneta, pois né? Pois é. Nossa! As grandes... A minha noite de autógrafo vai ser com ela. Pois é, as grandes coisas da vida da gente, que presente. nós fazemos
com as canetas das quais nós gostamos, né? Sempre foi assim, né? Nós não usamos Bic. Embora a Bic seja Ótimo. ótima e universal. Nos grandes eventos da nossa vida, nós gostamos de usar as nossas espadas preferidas. Ai, que maravilha. Tá bom? Beleza, viu? Nós vamos estar lá com imenso prazer. Esse livro é meu e essa caneta é sua. Tá bom? Que coisa gostosa.